Uma terra antes devastada pelos bombardeios americanos, agora é responsável por metade da produção global de calçados da Nike. Centenas de outras empresas americanas e seus fornecedores também têm bases de fabricação no Vietnã. Com o aumento do PIB anual dos países do Sudeste Asiático, as exportações para os Estados Unidos cresceram. Atualmente, o Vietnã é um dos países mais dependentes do comércio americano. The United States is Vietnam's largest export market. O enorme superávit comercial do Vietnã com os Estados Unidos o tornou um dos principais alvos de Donald Trump. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. If Vietnam were to lose access to the American market, that would have a profound effect. It would ripple across the economy. E é por isso que isso era imperativo para o governo vietnamita. President Trump says he's reached a trade deal with Vietnam following weeks of intense diplomacy between the two nations. Ao contrário dos conflitos militares, as guerras comerciais são, pelo menos, travadas sem derramamento de sangue, mas elas ainda podem causar danos. E mesmo com um acordo, a relação econômica entre os Estados Unidos e o Vietnã enfrenta um futuro incerto. A manufatura é a força vital do Vietnã moderno. It is now a major player in the global supply chain. It is making everything from Apple iPads to Samsung smartphones, Nike shoes. Mas a Nike é apenas uma de uma longa lista de empresas de vestuário que fabricam no Vietnã. Lululemon, Adidas, Abercrombie e outras fornecem grandes porcentagens de seus produtos no país. Desde a virada do milênio, as marcas globais remodelaram a aparência de províncias como a Dong Nai, onde grupos de fábricas agora produzem e exportam de tudo, desde camisetas até peças de máquinas especializadas. Exports in general represent about 90% of GDP. It's absolutely critical for the growth of the economy, of lifting people out of poverty. E depois que as últimas tropas americanas se retiraram em 1973, houve muito disso. Post-war Vietnam was one of the world's poorest countries. It had been drained of resources after years and years of war. Vietnam suffered significantly under collectivism in the 80s, and because of the fall of the Soviet Union at the same time and bad economic policy, it had to reform. O governo começou a relaxar os controles da economia e criou políticas para atrair investidores estrangeiros. That included tax incentives, building out the right infrastructure that these companies wanted, and generally having a very open attitude to global manufacturers looking at Vietnam. Apoiados pela mão de obra barata, trabalhadora, relativamente jovem e instruída do país, além da estabilidade política e da proximidade com a China, a estratégia funcionou. Mais de 600 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros entraram no país desde 1988. As exportações aumentaram e, como já ouvimos, agora representam cerca de 90% do PIB do país. Cerca de 30% dessas exportações vão para os Estados Unidos, o que faz com que o déficit comercial dos Estados Unidos com o Vietnã seja o terceiro maior por país, atrás apenas da China e do México. E esse desequilíbrio só cresceu desde o primeiro governo Trump, em parte devido às políticas adotadas. During Trump 1.0, Vietnam emerged as the biggest winner of US-China tensions. Vietnam became a place that investors gravitated towards to tap into the US market, where the arbitrage between tariffs in China versus Vietnam became wider. Isso fazia parte de uma estratégia conhecida como China mais um, em que as empresas começaram a transferir parte da produção para o Vietnã a fim de evitar as tarifas aplicadas aos produtos chineses. A good example could be footwear, where the global economy continues to depend on China. Vietnam is a key alternative to that. Tran Minh Coin é gerente da Yan Chin Wooden Industries, que fabrica e exporta móveis de madeira para os Estados Unidos. Ele se lembra bem do impacto do primeiro mandato de Trump.
Thì đồ gỗ của Trung Quốc chịu đánh thuế 25%, trong khi Việt Nam thì chưa chịu đánh thuế, thì các khách hàng của mình và các khách hàng của bên Mỹ họ chuyển rất nhiều đơn hàng từ Trung Quốc qua Việt Nam. Trump 2.0 is very different in that instead of targeting China alone, which Vietnam benefited from, we're now seeing tariffs on Vietnam itself. Vietnam's government anticipated some sort of tariff from the Trump White House. They did not anticipate a 46% tariff. They were shocked, to put it bluntly. Liberation Day. O impacto do anúncio foi imediato. 97-98% cái hàng của mình sẽ xuất đi Mỹ. Nếu mà thông thường thì nhà máy của mình có thể sản xuất được 250 đến 300 container một tháng. Segundo ele, agora esse número caiu para apenas 100 containers por mês devido à redução da demanda. Isso provavelmente terá efeito cascata nas comunidades ao redor do centro de produção. You could see factories laying off workers. You could see plant perhaps shutting down. O Vietnã não é o único a enfrentar esses efeitos. O que o diferencia é a escala potencial desses efeitos. Esse é um dos motivos pelos quais o governo reagiu de forma tão proativa. One of the first governments to reach out to the White House and say, hey, let's start talking. The officials have repeatedly said we will buy very big ticket U.S. products, such as aircraft, LNG, anything that will help reduce the trade gap. A tática pareceu funcionar e Trump anunciou que os dois lados haviam chegado a um acordo. Giving full market access to American companies while slapping a 20% tariff on all Vietnamese imports. Um dos maiores pontos de atrito nas negociações foi a exigência dos Estados Unidos de que o Vietnã fosse mais rigoroso com as fraudes comerciais e se esforçasse mais para evitar que os produtos chineses fossem desviados e reembalados no Vietnã para evadir as terras mais altas. Extremely difficult for Vietnam because so many of the factories here, they rely not just on components, not just on material, but they rely on machinery that comes from countries like China. It's like asking Mexico to stop having a trade relationship with the United States. While the US is the biggest market for Vietnam, China is its most important geopolitical consideration. China sits on top of Vietnam. It has a very complicated relationship. The last war that both countries fought was actually against each other. That is a relationship it has to be most delicate about and is the forefront of its consideration in foreign relations. Ao longo dos anos, o Vietnã tem conseguido lidar com as tensões entre os Estados Unidos e a China por meio de uma estratégia conhecida como diplomacia do bambu. Vietnam, like a bamboo, knows how to bend in the wind, so to speak. So when the winds are shifting, it knows how to shift along with it. They have learned how to dance between these big giants, between Washington and Beijing. Agora, o Vietnã precisa repetir a façanha, administrando as relações com duas superpotências concorrentes, enquanto preserva seu modelo de crescimento dependente das exportações. Targeted measures are possible. And that is where Vietnam can find its sweet spot in order to appease the US, but at the same time maintain its key relationship with China.